Mais um vídeo de educação ambiental do Projeto Cultura e Alegria, 17º vídeo. E continuaremos discutindo esse assunto, porque afinal de contas, será que está tudo bem com a natureza? A natureza são os sistemas que dão suporte à vida. Então, enquanto a gente não fizer as coisas certas, a vida está em risco, a nossa e toda a natureza. Eu sou o professor Levi e hoje a gente vai continuar com a nossa discussão da questão de eu como cidadão, eu como consumidor, que atitudes eu posso ter no sentido de me responsabilizar, já que já iniciamos a adquirir a consciência, temos que nos responsabilizar e ter atitudes. Antes de prosseguir, vamos primeiro dar uma olhada em algumas notícias. Bom, eu estou aqui com duas notícias do clima, extremos opostos. Primeira notícia, hoje é terça-feira e aqui está dizendo que quinta-feira, depois de amanhã, virá uma massa polar extremamente fria. E aqui mostra ela vindo, essa massa vai passar sobre o país e vai ficar muito frio. Estão previstas temperaturas baixíssimas para depois de amanhã, sexta-feira, próximos dias. Outra notícia é oposta. Notícia de ontem, dia 17, explicando que o derretimento do gelo na Groenlândia passou do ponto de não retorno, se tornou irreversível. Inclusive eu fui olhar no Google Earth a Groenlândia e coloquei as duas fotos lado a lado. A foto do artigo que fala que o gelo está derretendo de maneira irreversível e a foto do Google Earth. Bom, é absurdo, apesar que tá ali, é verão ali no norte. Mas eu vejo zero gelo aqui, zero gelo. Simplesmente você pode pegar um navio e atravessar da Rússia para o Canadá. E é chocante, porque aqui a gente identifica a Groenlândia, que é a maior ilha do planeta. Aqui ela está também, eu coloquei as duas fotos na mesma posição. A Sibéria, já vamos falar da Sibéria daqui a pouco. Então está aqui a Sibéria sem nenhum gelo, zero gelo. Então é chocante confrontar essas duas imagens que mostram o aquecimento global. Voltando para a nossa notícia, por que foi ultrapassado o ponto de não retorno? Porque a calota polar, essa massa fantástica de gelo, ela vai, de algum modo, lentamente descendo na direção do mar ou de lagos e se desprende, se derrete e volta para o mar. O ciclo é um ciclo da água, só que ao invés da chuva, o que forma esse gelo? A neve. Então neva nas regiões altas, essa neve se compacta, se transforma em gelo, se transforma nas geleiras, nos glaciares, que descem e terminam derretendo no mar. O que está acontecendo? Que os cientistas constataram que mesmo se nós parássemos hoje de emitir gases do efeito estufa, não haveria mais neve suficiente para formar o gelo da Groenlândia. Resultado, toda essa massa de gelo vai para o mar e não será reposta. O que vai acontecer? Lá os corretores de terrenos vão ganhar mais dinheiro, porque onde era gelo você vai poder ter a terra e usufruir dos terrenos, mas o mar vai subir muito. Groenlândia é muito gelo. Os cientistas analisaram 40 anos de dados. Nas décadas de 80 e 90, a camada de gelo perdia 450 gigatoneladas, ou seja, 450 bilhões de toneladas de gelo por ano. Todo ano, esse gelo virava água e ia para o mar. Mas essa quantidade era compensada pela neve, então o gelo estava sempre reposto. E agora, a partir da década de 2000, não foi mais compensado pela neve. Portanto, a Groenlândia se torna a maior contribuição para o nível do mar.
estar subindo. Então, uma notícia de frio extremo, outra notícia de calor extremo. Terrível. E então, para terminar, mais uma notícia, essa do mês passado, dia 7 de julho, onde as medidas científicas de temperatura do planeta indicaram que o mês de junho deste ano, mês de junho agora, foi o mais quente já registrado no mundo, empatado com o mesmo mês, junho de 2019, ou seja, ano passado. E anomalias preocupantes e incêndios na Sibéria. Já vimos agora essa região norte da Rússia, vamos olhar de novo a Sibéria. Quando a gente fala em Sibéria, a gente está falando no norte da Rússia, ou seja, numa região que fica no Círculo Polar Ártico, próximo do Polo Norte. Uma região congelada, que deveria ser congelada. No entanto, que temperatura foi medida aqui na Sibéria? 37 graus. 37 graus, para gente que é dos trópicos, já é calor. 37 graus é muito calor. Agora, o que é isso? 38 graus na cidade de Verkhoyansk. Vamos lá, copiando o nome da cidade aqui, Verkhoyansk. Deu 38 graus. Vamos ver no Google Earth. Onde é isso? Vou colocar aqui no buscador do Google Earth. Tá aí, Verkhoyansk, Rússia. Google Earth, por favor, mostra Verkhoyansk pra gente. Tá aí uma cidadezinha simpática, pequenininha, com vários lagos. Mas a gente vai se afastar aqui porque eu quero ver onde que é isso. Tá aqui, ó, Círculo Polar Ártico. Verkhoyansk fica ao norte do Círculo Polar Ártico, portanto, próxima do Polo Norte. Esse mesmo que a gente acabou de olhar, que está sem gelo praticamente aqui nenhum. Então, como é que é possível uma cidade próxima do Polo Norte ter medido uma temperatura de 38 graus? Tudo isso para dizer que nós estamos diante de alterações climáticas e o problema das alterações climáticas são os eventos extremos, como 38 graus no Círculo Polar Ártico, como agora essa quinta-feira, depois de amanhã, com frio próximo a 0 graus, aqui em Florianópolis, que é uma ilha no oceano, se aproximar de 0 graus, é muito frio. Outro evento extremo recentemente, o ciclone que teve aqui. Então as coisas estão se precipitando e são muito preocupantes, essas alterações climáticas. O que nós temos que fazer? Já sabemos, já gravamos vários vídeos que nós precisamos reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. E isso não é só um problema de governos ou economistas ou industriais, é um problema meu como consumidor. Tá certo que a minha influência é pequena, mas moralmente sou obrigado a fazer a parte que me cabe. E isso implica alterar meus hábitos enquanto cidadão e enquanto consumidor. Muito bem, nós já estamos conscientes que temos que descarbonizar nosso consumo. Nossas atitudes têm que levar a uma redução do consumo de gás carbônico. Então, óbvio que um primeiro ponto é a questão da energia. A produção de energia causa a emissão de grandes quantidades de gases de efeito estufa. No lar, na minha residência, como é que é esse consumismo? No vídeo anterior, fizemos duas propostas. Os coletores solares, que aquecem a água através de uma serpentina numa estufa, uma caixa preta com vidro. Você aquece a água sem custo, o sol aquece a água. E também as células fotovoltaicas. Relatei a experiência do meu amigo instalando as placas fotovoltaicas em residências que produzem energia numa quantidade suficiente para você não ter que utilizar a energia da distribuidora. Então, para complementar isso, na questão de cozinhar, do consumo de gás, em termos técnicos, não só é desnecessário, mas é um erro você ter um fogo embaixo da panela que chega a dar a volta.
Isso é um excesso de consumo de gás, é um exagero que não está se transformando num cozimento melhor, nem mais rápido, nada disso. É apenas um desperdício. Então, aprender a regular a intensidade da chama do gás contribui para a gente emitir menos gases do efeito estufa. A gente regulando a chama, a gente consegue uma chama que encoste na panela e isso já é suficiente para promover o aquecimento do conteúdo. Agora, o mais importante de tudo, mas muito importante mesmo, em qualquer lugar, aqui na minha casa, na escola, desligar as luzes que não estiverem sendo utilizadas. Idem, ventilador, computador, qualquer aparelho. Vale o ditado: não está usando? Desligue. Transporte. Já falamos também sobre transporte. O transporte coletivo, nesse momento, é um problema, porque estamos em plena pandemia, existe um risco maior de contaminação, mas continua válida a ideia de que o carro é muito ineficiente, ocupa muito espaço da via pública, gasta muito combustível, polui muito. Quando acaba a vida útil é um lixo muito grande, uma sucata muito grande, impossível da natureza lidar com isso. Então, eu ainda uso meu carro, mas pelo menos só uso combustível álcool, que é um combustível muito mais limpo do que a gasolina e de fonte renovável. Agora, o certo é o quê? Muita gente adotou a bicicleta, muita gente caminha, vai a pé. Então são várias alternativas, várias opções para se emitir menos gases do efeito estufa na questão do transporte. Ser amigo das plantas. Isso é uma delícia. Cuidar do quintal, podar as árvores, plantar árvores. Recentemente fiquei amigo no Facebook de um homem que, aposentado, se dedica a plantar árvores em áreas públicas da cidade dele. Acho que é interior de São Paulo. Dedicação de plantar árvores. Fazer um canteirinho de temperos ou, tendo espaço, um quintal, um terreno, fazer uma horta, você poder colher alimentos, mesmo flores. Então todas essas coisas da natureza são maravilhosas. E olha, são bem terapêuticas, faz muito bem para a pessoa se dedicar, pisar descalço na terra, mexer com a terra, mexer com as plantas. E agora, um efeito colateral que está acontecendo por nós termos aqui tantas flores e tantas frutas, já tinha aparecido um tempo atrás o belíssimo tucano, magnífico animal, uma ave linda, que rendeu um vídeo inteiro inspirado pelo tucano. Fiz um vídeo sobre a Mata Atlântica e agora temos muito mais visitantes, vários pássaros que não são tão interessantes, de vários tamanhos, várias cores, mas um muito interessante, interessantíssimo, pica-pau. Tem um pica-pau, não é o do desenho animado, é um pica-pau que o topete não é vermelho como aquele. Mas que bicho fascinante, que interessante. Então essa parceria indissolúvel que é a natureza. Então tem árvores, tem flores, tem plantas, tem frutas, portanto também tem insetos, também tem aves, etc, etc. Isso para não falar das araquãs. Hoje de manhã tinha na minha embaúba, na frente da minha janela, tinha uma em cada galho e as duas falando aquele convencional bom dia delas, que elas falam aqui, outras duas respondem lá longe. As araquãs são demais. Política. Ano de eleições, teremos eleições esse ano e longe de mim falar aqui qualquer coisa partidária. Em hipótese nenhuma se mistura política partidária com educação. E esse vídeo aqui é educação. Então eu não estou falando de partido.
No entanto, temos que ser responsáveis com quem a gente coloca no poder. Se eu voto num vereador, ele está lá na Câmara dos Vereadores, ele vai ter uma posição nas votações. E que posição é essa? Será que nós temos opções? Será que temos como votar em políticos comprometidos com a natureza, com o meio ambiente? Temos que nos informar, temos que conhecer melhor as pessoas em quem votamos. E a ação democrática, jamais que ela se extingue em colocar um voto. Eu votei, acabou. Muito pelo contrário, nós temos que acompanhar aquelas pessoas que elegemos, cobrar delas, dialogar com elas. Isso é importantíssimo. Até agora foi um pouco difícil, até conseguir ter interlocução com alguns políticos, dialogar, fazer perguntas. Eu acho que isso tem que se ampliar muito mais. E aí chega nosso último item. Nós estamos falando o tempo todo em nos informarmos para termos consciência da situação. E é óbvio que, como não somos isolados, somos sociais, temos que nos comunicar, discutir, debater, estimular outras pessoas, fazer parte de redes sociais sobre assuntos ambientais, de sustentabilidade, denunciando problemas, denunciando coisas que estão erradas. Hoje mesmo li uma notícia de uma ação da polícia por causa de uma invasão. Estavam loteando uma área de preservação permanente. É um crime, a área é de preservação permanente, ninguém tem que ir lá se meter a fazer coisa errada. Então, essa ação pelo meio ambiente, ela tem muitas frentes e é importantíssimo que nós identifiquemos as pessoas com quem temos sintonia, podemos aprender com elas, podemos compartilhar informações, podemos discutir assuntos e colocar em prática essas ideias todas. Será que acabou? Não, ainda quero falar uma coisa importantíssima. Eu estou com uma pergunta. Será que a alimentação orgânica contribui para uma emissão menor de gases de efeito estufa? Vou deixar essa pergunta terminar aqui. No próximo a gente continua.